E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Pedagogia do Caos. O episódio de hoje é um episódio especial porque eu tô aqui sozinho. E aí eu não tô cumprindo a minha promessa de sempre trazer alguém pra fazer esse episódio comigo. Mas o episódio de hoje, ele é especial. Eu vou dizer pra vocês por quê. Porque hoje a gente vai falar do seguinte, a gente vai falar do fechamento do ano. A gente vai falar desse tema que a gente adora falar. Vamos fazer uma retrospectiva de 2024, né? E aí a gente também vai falar de previsões para 2025. Então, eu pergunto para você, o que você aprendeu esse ano? O que te irritou? O que te fez feliz? O que você prevê para o ano que vem? O que você quer que mude para o ano que vem? Várias perguntas, eu sei, mas me conte você. Eu vou começar trazendo primeiro os meus aprendizados. Vamos começar numa nota, assim, autorreflexiva, né? Porque, pra quem me conhece, sabe que eu sou bastante crítico e gosto de questionar. E queria me apresentar, caso esse seja o primeiro episódio que você apareceu aqui na minha vida. Eu sou Renato, eu tenho 33 anos, eu moro no Reino Unido, em Londres. Eu tenho 12 anos de carreira em RH e tenho 2 anos de carreira como empreendedor. Fiz uma mudança de carreira um tempinho atrás, devido a um layoff. Aproveitei e já movi, porque às vezes o universo, galera, bota a gente nos caminhos que a gente nem imagina. Então, resolvi seguir esse caminho. E peguei ali o que eu sabia fazer e fui atrás de consultoria, enfim, ver o que dava para conseguir nesse caminho. Descobri coisas maravilhosas, aprendi muitas coisas sobre mim. Peguei esses 12 anos de carreira internacional, inclusive, e falei, bom, acho que dá para fazer uns negócios. Fiz uns projetos muito legais, fiz muita coisa de liderança. E aí, cheguei num ponto que falei, putz, eu queria fazer um negócio diferente. Queria fazer uma coisa poderosa, assim. E desenvolvi, então, um assessment de segurança psicológica. Venho falando dele em alguns episódios, falo nas minhas redes sociais também. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei num lugar onde eu ajudo as empresas a começarem no tema de segurança psicológica. Esse começo de jornada é basicamente o seguinte, a gente sabe onde a gente tá, pra gente saber efetivamente onde a gente tem que ir. Então, meu papel é esse, é ajudar a galera a começar no tema. E aí eu descobri uma outra parte da minha vida também, que tomou um poder muito maior e um espaço muito maior do que eu imaginava, que é games. Eu gosto muito de videogame, como vocês podem perceber, né? Tenho meus pokémons aqui, tem um monte de coisa de games atrás de mim. E eu resolvi que tava na hora de levar isso a sério. Mas o que eu aprendi, gente? E o episódio de hoje, ele reflete muito esse aprendizado. O melhor caminho pra sua vida, ele sempre vai ser o caminho que reflete quem você é. Sabe aquela história? Seja sua verdadeira pessoa. Não se encaixe. Não se diminua para encaixar. Se expanda. E toda essa história que a gente vê em LinkedIn, esse auê todo. Ela é muito real. Só que ela vem junto com dor, com um negócio muito esquisito. Porque quem faz parte de um grupo subrepresentado sabe que não é tão simples assim. Do jeito que é falado. Então, para mim o aprendizado foi encontrar a segunda parte dessa frase. Foi encontrar que a primeira parte é, sim, ser fiel ao que você acredita, ao que você sente no seu coração, ao que você sente no seu corpo, e aonde você quer chegar, e quem você quer ser, porque não é só conhecer quem eu sou, mas é também saber quem eu quero ser, onde eu quero chegar e o que eu quero fazer para esse mundo. Você tem algumas coisas que você precisa pensar, porque quanto mais marcadores sociais, mais difícil fica. Isso é uma realidade. Todo mundo sabe, a gente sabe. Quem é de grupo subrepresentado sabe muito bem disso. Então, o que acontece, galera? Eu tenho aqui meu roteirinho, que eu tô seguindo também, porque senão eu dou muita volta, né? Fico dando várias voltas. Mas vamos lá. A gente tem que saber responder umas perguntas pra seguir nessa jornada do seja quem você é, seja a sua própria pessoa, não se encaixe. Que é basicamente o seguinte, eu tô preparado pra não ser amada? Porque seguir um caminho significa que eu tô abrindo mão de outros caminhos. Eu tô desistindo de algumas coisas. Então é natural que eu não vou ser amado por algumas pessoas. Não é todo mundo que tem que amar a gente não tem que amar todo mundo. A gente tem que colocar uns limites ali. A gente tem que respeitar, mas não precisa amar todo mundo não, gente. Calma lá, né? Vamos com calma. Eu tenho que estar preparado para abrir mão de lugares que eu achei que faziam sentido para mim, mas que na verdade não faziam. E eu tenho que lidar com o luto da perda dessa ideia de que, putz, esse lugar não faz mais sentido para mim. Essa empresa, seja lá o que for. Por outro lado, eu sei por que eu fico insistindo tanto
em ficar em um lugar específico? Por que que eu insisto tanto em conseguir a validação de algumas pessoas? Por que que esse espaço e esse lugar, ou ser amado, entre aspas, por essas pessoas é importante pra mim? E por último, e mais importante, eu tenho lastro, condição social e econômica de sustentar essa decisão de ser eu mesmo? Porque muitas vezes ser você mesmo vem com retaliação, galera. E aqui é a verdade. É a verdade. E aí, quando você escolhe um caminho pra ser você mesmo, você vai atravessar um monte de gente que queria que você ficasse numa caixa, que queria que você agisse de acordo com a expectativa dessa pessoa, que queria que você fosse de uma forma só, porque é assim que ela tá acostumada com gente que nem você. Então, a gente tem que estar preparado pra lidar com possíveis perdas, inclusive financeiras às vezes. Então eu preciso saber se eu tô disposto e se eu tenho condição de assumir esse risco. A partir de eu responder todas essas perguntas, aí eu consigo falar: "Putz, beleza. Então eu já sei até que ponto eu vou, até que ponto eu não vou. Até que ponto dá, até que ponto não dá". Porque senão, galera, a gente vai muito para um lado e a gente se ferra e perde um monte de coisa que a gente não podia perder, ou a gente vai para o outro lado e se coloca tanto numa caixinha que a gente se violenta tanto, e aí é um inferno, né? Qualquer um dos 2 lados, qualquer um dos extremos vai acabar levando para o quê? Para o famoso do burnout, aquela coisinha assim gostosa, que o cérebro dá uma travada, para de funcionar, né, a gente perde função cognitiva, aquela coisa que é o quê? Uma delícia, né, que tá assim melhorando, aumentando os números de casos nesse mundo. Olha só que coisa boa. Então esse é o primeiro aprendizado. Segunda coisa que eu queria contar pra você, é que esse veio um aprendizado desse caminho que eu comecei a contar pra vocês sobre segurança psicológica. Eu comecei falando sobre saúde mental, e desde o comecinho do meu tempo de empreendimento eu vinha falando de saúde mental, mas o que mais movimentava era desenvolvimento de liderança, era o que eu vendia mais. E aí, o que eu notei? Fazendo uma longa reflexão desses últimos tempos e conversando com muita gente, trocando sobre essa ideia que eu tenho, trocando sobre esse negócio que eu inventei de fazer. Eu descobri o seguinte: toda vez que a gente vai falar de diversidade, de saúde mental, de segurança psicológica, qualquer um desses tópicos que estão relacionados a questões que são individuais, humanas, são vistas como do indivíduo e não do grupo. Tô quebrando meu set que eu mesmo construí, mas tudo bem, vamos lá. Pelo menos eu sei que sou eu que resolvo depois, né? Tá ótimo. Mas tudo bem. Então, quando a gente tem que falar desses temas, saúde mental, diversidade e segurança psicológica, o que acontece, pessoal? O que acontece é que isso demanda autorresponsabilização do lado da empresa. E o meu maior aprendizado é o seguinte: eu tento não simplesmente assumir que todas as lideranças de todas as empresas são pessoas ruins. Mas a gente passou mais tempo no mundo do trabalho não tendo autorresponsabilização como organização e culpando, entre aspas, a vítima, culpando, entre aspas, a pessoa que adoeceu. Ah, você teve burnout, por que que você não soube se cuidar? Que você não soube lidar aí com o trabalho, você é fraco e por aí vai, né? Pensando em tempos mais antigos, em alguns, né, alguns lugares ainda fazem assim. E aí, quando a gente começa a falar que, empresa, você tem responsabilidade nesse negócio. Você impacta o ser humano. Não, imagina. Isso é coisa do indivíduo, saúde mental, não tem nada a ver com saúde mental. Só que a gente já descobriu saúde física, o impacto na saúde física. E a gente já legislou o impacto na saúde física do trabalho. Então tem 200 milhões de legislações em cima disso. Agora, quando a gente fala de saúde mental, muito recentemente a gente entrou com legislação em cima disso. Então, no final de 2025, pessoal, o que acontece? Vai fazer parte das obrigações de uma empresa, quando a gente pensa em segurança do trabalhador, que é a saúde mental, garantir que tem mecanismos que não vão adoecer a saúde mental das pessoas. Mas, de qualquer forma, é muito difícil. Diversidade é muito difícil, porque, voltando ao ponto, é autorresponsabilização. A gente passou mais tempo não se autorresponsabilizando, a gente, entre aspas, se eu me coloco no lugar da empresa, e é muito novo esse negócio da autorresponsabilização. Se a gente for pensar assim, onde o negócio pega, internet, cancelamento, ali 2020, pandemia, onde começou um movimento muito forte de direitos civis no mundo todo um fuzuê, todo um auê, um negócio poderosérrimo, gerou um movimento ali no mercado de trabalho onde as empresas têm que se retratar, têm que falar das coisas que fazem, se fazem coisa errada e etc. Então, gera ali um movimento de autorresponsabilização
que naturalmente acaba sendo muito reativo. Só que conforme o tempo vai passando e conforme as empresas vão aprendendo a lidar com isso e a pressão vai aumentando para lucro, performance, eficiência e toda essa história que para quem está em empresa já deve estar ouvindo, cansado de ouvir, principalmente para os meus queridos colegas de RH, que com todos que eu falo, falam para mim assim, nossa, agora tá esse desespero por eficiência, esse desespero por performance. Tá uma loucura. E aí, enfim. Que não tá errado, né, pessoal? Mas a questão é o como a gente faz isso. Então, quando a gente entra num mundo onde isso começa a pesar, começa a ficar aqui, ó, cheirando no cangote, como diz minha mãe, a gente cai em hábitos antigos, porque é difícil ganhar um hábito novo. Quando a gente tá falando de mudar um sistema, demora muito, né? É difícil um sistema voltar ou emplacar esse hábito novo de falar, putz, realmente, eu preciso fazer coisas melhores aqui. Por quê? Porque é uma coisa também muito nova a saúde mental no trabalho, assim, num nível de práticas, de estrutura, que são aplicadas e testadas. São poucas as empresas que, de fato, fazem alguma coisa com o tema. E eu tô usando saúde mental de exemplo, diversidade já tá um pouco mais avançada. Mas, de qualquer forma, quando a gente entra nesse negócio do, você que tem que mudar. Aí, a empresa trava e a gente volta para antigos hábitos. Qual que é o melhor exemplo disso? Home office. Agora um grande movimento em todos os lugares do mundo, aqui no Reino Unido, vários lugares da Europa, em São Paulo, Brasil, etc. Não é híbrido, é 100% presencial, não é híbrido, pessoal. É isso, híbrido é assim, é mais no escritório do que em casa. E, putz, de terça a quinta você tá no escritório, mas na sexta-feira eu te liguei no meio da tarde, eu preciso que você venha porque aconteceu não sei o que, eu preciso trabalhar com você aqui no escritório. Então, que híbrido é esse, né? Então, quando a gente pensa em toda essa situação, a gente volta para esses hábitos antigos. Então é muito novo esse processo de autorresponsabilização. E aí, galera, é a parte que me dói de aprender que ainda é a minoria que vai olhar para temas assim, de uma forma entendendo o seu papel. As empresas só de fato, em volume, vão começar a olhar para esse tema a partir do momento que esse tema começar a impactar dinheiro. A partir do momento que fundos de investimento e tudo mais começarem a segurar, né, a fechar a torneira de grana por causa de questões de saúde mental, diversidade, etc, ESG. Então o impacto tem que ser financeiro também, às vezes do lado de fora, do lado do consumidor, que não vai querer uma marca, ou que vai boicotar uma marca por causa de alguma coisa que foi feita, por alguma coisa que essa marca faz que talvez seja ruim para a humanidade ou para a sociedade, que tem várias fazendo isso, pessoal. E aí eu queria trazer um pouco de backstage para vocês, de como funciona às vezes consultoria. Às vezes a gente é contratada por uma empresa para resolver vários problemas. Ou para resolver um problema só, ou para resolver vários problemas, só que quando você trabalha com esse negócio faz um tempo, seja porque você fazia um papel análogo dentro da empresa, ou porque, enfim, você está há bastante tempo como consultora do lado externo, você começa a ver as coisas de um jeito diferente. E eu tenho esse negócio que aparentemente é um brinde que vem com o TDAH, que é reconhecimento de padrões de comportamento. Então eu detecto essas coisas relativamente rápido. E o que acontece? Eu vejo alguns padrões e falo, você tá me dizendo que esse é o problema, mas eu tô vendo aquilo que você tá me contando, tem esse outro negócio aqui que a gente não tá vendo. Que são, geralmente, é o quê? A gente começa a descobrir que o problema tá chegando ali na liderança, que geralmente é um problema, né, pessoal? Principalmente nas empresas ali pequenas. Aquele famoso ditado, que em inglês, que é basicamente o peixe fede pela cabeça, basicamente significando que geralmente o problema vem ali dessa liderança executiva, tomadora de decisão, porque é a galera que tem a caneta na mão pra dizer, vai pra cá, é esse processo, é esse negócio, né, vamos comprar por aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, o que acontece? Você faz um projetinho ali, você faz um projetinho aqui, você faz um negocinho aqui, você faz uma pergunta, mas tá claro esse ponto? Não, a gente precisa trabalhar com essa liderança melhor, para que essa liderança saiba alinhar melhor expectativas com o time. E aí, conversando com essa liderança, qual que é a principal dor? A liderança sênior da organização fica mudando de prioridade a cada 2 semanas. Então, como é que a gente quer que essa liderança do meio consiga fazer esse caminho com os times, se tá fora do controle deles isso, né? Então, o problema é outro. E aí, o que acontece muitas vezes? 2 caminhos. Ou a gente vai resolvendo todos os problemas até chegar nessa questão de liderança, nesse ponto nevrálgico dessa liderança. E aí, ali é onde entram esses 2 caminhos que eu ia falar, que um é, a gente sai, porque chega num ponto que a companhia não tá pronta para lidar, que essa liderança sênior não tá pronta de maturidade para lidar com esse problema. Ou do outro lado,
eles topam o desafio e vambora e vamos tentar. E aí, pode demorar muito, pode ser muito duro, pode ser muito difícil, eles podem não concordar, ou podem falar, putz, realmente você tem razão. E aí tem aqueles momentos de, uau, caraca, era isso mesmo, nossa, a gente pode melhorar. Então depende muito, mas geralmente vai para esses dois caminhos. Só que até chegar nessa galera, demora. Por quê? Autoresponsabilização. Vou dar uma aprofundada. Autoresponsabilização, do inglês accountability, é um negócio que não é muito do masculino. Porque o homem, quando ele é socializado, ele é muito perdoado por muita coisa, né? E até hoje o homem é perdoado. Os homens, quando eles passam, principalmente homens brancos, quando eles fazem alguma coisa errada, quando, enfim, né? Só você vê o tanto de gente que tá em posição de poder que já cometeu algum crime, fez uma coisinha errada, tipo um assédio e tal, e tá lá. Não, imagina, não é isso, não, foi só uma vez, e começa a ter esses vários perdões. Ou quando é adolescente, é moleque, imagina. E se a menina faz a mesma coisa, né? Uma menina, uma adolescente, uma criança, nossa, leva um esporro. Então, a gente vai ensinando esses homens de que eles não precisam se autorresponsabilizar pelas coisas, porque alguém sempre vai dar um jeitinho ali pra eles. E aí, é quando a gente descobre que, puta, não é muito bem por aí, não. Só que esses são os impactos que a gente vê disso no mercado de trabalho. Quando são essas pessoas que estão na liderança, e eu preciso dizer, falar, meu filho, você, ó, precisa perceber o seu impacto. Putz, hoje em dia a gente consegue ter essas conversas. Há tantos anos atrás a pessoa era mandada embora. Que é uma reação do masculino também, retaliação. Não gostei do que você falou, retaliação. Só que todas essas coisas são muito danosas para a própria empresa. Então, a coisa mais doida que eu percebo no mundo do trabalho, que também é um aprendizado para esse ano, que aprofunda essa questão da autorresponsabilização, que é o mundo do trabalho ele é criado pelo masculino e para o masculino, né? Primeiramente. Depois a gente foi entrando e masculino, hétero, cis, etc., branco. Só que esse próprio modelo do masculino, hétero, branco, cis, ele se destrói, galera. Ele se esbagaça, ele se ataca, né? A violência, ela é do masculino. Se a gente olhar, enfim, os números de pessoas encarceradas e tudo mais, enfim, guerra. Quem que toma essas decisões, gente? Quem que botou o mundo no fuzuê que tá? Quais foram os países que melhor se saíram no Covid e quem que tava liderando? Então tem ali uma questão do masculino que vai criando esse sistema autodestrutivo, que eu acho muito interessante. Por isso que eu gosto da conversa de sustentabilidade, porque na minha cabeça eu ainda tenho uma dificuldade de entender por que que existe essa visão muito a curto prazo para os negócios que estão acontecendo e uma não vontade de olhar para temas que tem dados e dados dizendo, galera, esse negócio aqui vai quebrar sua empresa se você não resolver. Então é muito interessante todos esses aspectos juntos, e aí a gente descobre que não é tanta novidade assim. Talvez alguns de vocês possam estar me ouvindo falando assim, nossa, Renato, agora que você descobriu 2024? Eu acho que agora eu entendi. Eu acho que agora eu entendi de onde vem, por que acontece, qual que é a dor, porque tem um aspecto de neurodivergência, a gente funciona muito bem como regra. E as regras que são dadas pra gente não são as regras que são cumpridas no mundo do trabalho. Então, quando a gente vive nesse lugar tão diferente, a gente ambíguo, na verdade, é a palavra, esquizofrênico, vamos ser sinceros aqui. É difícil, às vezes, de assumir que não é isso mesmo. Não, pera, tem alguma coisa ali, tem alguma coisa que. Não, é isso mesmo. É ambiguidade. Fala-se A, mas na verdade quer dizer B. Então, eu espero de coração que a galera que tem dinheiro comece a pesar mais para as empresas, dizendo: ó, meu filho, se você não trabalhar esses temas, vai dar ruim, né? Mas enfim, já já eu volto nesse tema. Vamos falar do terceiro aprendizado, que é o seguinte. Aí eu queria trazer um pouco do outro mundo que eu falei pra vocês, que eu descobri que é poderoso, que é o mundo de games. O mundo de games, gente, é um mundo que pra mim, ele é tão forte e ele é tão maravilhoso pelo seguinte ponto. Eu encontrei comunidade, eu encontrei amigos, eu encontrei espaços de acolhimento a minha vida inteira por causa do mundo de games. Principalmente na pandemia, eu lidei muito pouco com solidão, porque eu encontrei muito facilmente online pessoas que jogam videogame, entrei em comunidades, conheci gente do mundo todo, conheço gente do mundo todo, principalmente por causa de games. E gente que faz milhares de coisas diferentes assim da vida. Aprendi muito sobre o mundo através de encontrar essas pessoas. E aí, quando eu começo a olhar do ponto de vista de negócio, nicho é muito poderoso no mundo de games e a indústria de games falha ainda em se aventurar
em mercados com pessoas subrepresentadas. Se a gente juntar todas as pessoas LGBTQIAPN+, do mundo, chamar isso de país, vai ser o país ou a quarta economia mais forte do mundo. Então, os grupos representados, seja em volume, seja o que for, tem dinheiro. Então, tem como essa galera que tá aí preocupada com dinheiro, tem como eles ganharem. Então, tem um poder muito grande de você fazer o marketing pra essa galera. Obviamente, sempre vai deixar um gosto ali meio amargo, porque você tá querendo meu dinheiro, mas você não tá necessariamente melhorando a vida da minha comunidade, que vai ser sempre um diálogo e vai ser sempre um questionamento. Mas eu queria dar um exemplo. Tem um jogo que saiu recentemente chamado Infinity Nikki, que é um jogo no estilo de gacha, que é basicamente uma roleta, um jogo de roleta de aposta, porém garantido, né? Porque na aposta você joga lá, você paga pra você conseguir um resultado e você nunca sabe quando vai rodar. Nesse é um pouco diferente, né? Você tem toda uma história, você joga uma história, você tem os personagens, você tem todo um negócio, só que pra você conseguir os personagens mais fortes, você tem que conseguir um item lá, um negócio que vai permitir que você chame esse personagem, que você jogue lá na roleta. Só que por lei chinesa, porque a maioria dessas empresas são chinesas, você tem que garantir que a pessoa vai receber. Porque aí você não pode dizer que a pessoa vai jogar dinheiro lá e não vai receber o que ela pagou por. Então você tem que colocar um limite ali, uma regra. E aí tem essa regra de que em algum momento, depois de tantas apostas, entre aspas, né, fichas, digamos assim, que você colocou nesse negócio, o personagem, o negócio bom vem. Né? Mas aí cada empresa se organiza dessa forma. Então esse estilo de jogo. Só que esse estilo de jogo, qual que é a coisa que pegou muita gente, assim, forte? É um jogo muito bem pensado na experiência do feminino. E aí eu não tô falando do feminino do ponto de vista de todos os âmbitos do feminino, mas eu tô falando do ponto de vista que pega algumas questões, mas entre muitas aspas, estereotipicadas do feminino. Então os personagens são muito femininas, são roupinhas bem bonitinhas, arrumadinhas, tudo muito colorido, tudo muito rosinha, tudo é muito, sabe assim, cheio de brilho. Coisa que, né, a gente gosta, né, menina? A gente que, né, gosta de uma coisa mais assim, mais bela. E aí, o que foi muito interessante é que o jogo não tem nada sexualizado sobre essas mulheres. Todos os outros jogos, que por mais que tenham personagens fortes e tal, e tenham questões ali, né, enfim, de representar mulheres em diversas posições, sempre tá sexualizando essas mulheres. Nesse jogo, não. Elas não são sexualizadas, né? O tamanho do corpo não é uma coisa, assim, irreal. Não tem nenhuma questão de posição e foto, etc. São coisas bem... Tem uma vibe mais fofa, do feminino, tranquila. E eu tava vendo que muitas mulheres primeiro falaram: muito estranho um jogo que foi feito pra mim, e que eu não tenho que olhar e ver situações que eu vivo no dia a dia de machismo e de como a mulher é colocada. E é muito interessante também ver homens ficando viciados nesse jogo, adorando esse jogo. Porque também mostra que a galera não vai perder dinheiro se eles fizerem um jogo assim. Então tudo isso pra dizer que eu descobri que tem um grande espaço pra comunidade de games pra investir mais nessas comunidades. E que todo mundo que fez esse movimento tá tendo resultados maravilhosos. Então é esse tipo de coisa, assim, que eu olho pro mundo do trabalho e falo: gente, mas que loucura, né? Quando você faz desse jeito, a galera gosta. Só que aí você fica nessa loucura de querer fazer dinheiro. E o que eu noto que acontece na indústria dos games é uma galera lá em cima, que dona da grana, que fica tentando colocar uma forma de trabalho que não encaixa numa indústria de games, que é uma indústria criativa. Não é uma indústria de serviço, é uma indústria criativa. Você tá criando um negócio, uma experiência para as pessoas passarem, contando uma história, enfim. E se você força as pessoas a fazerem muita coisa muito rápido, de qualquer jeito, só pra, sabe assim, umas coisas meio... Claro que o negócio vai sair ruim, claro que as pessoas vão ficar infelizes, claro que a gente vai ver 38 jogos, tudo com a mesma cara, gente, tudo com a mesma cara. Você vai assistir alguma premiação de jogo, os próximos 10 jogos vai sair. Gente, é a mesma coisa que os últimos 5 jogos que foram anunciados ano passado, só que com um jeito, com uma skin diferente. E os jogos que se diferenciam são esses que têm esse cuidado de criar uma experiência poderosa, que é legal, no tempo que precisa tomar, né? Então, essa lógica de produção em massa não funciona no mundo dos games. O que é uma pena quando as pessoas tentam aplicar, e é por isso que a gente vê o desespero que tá na indústria de games. Mas, isso conecta com o meu próximo aprendizado, que fala um pouco do que eu entendi
um pouco do meu diferencial. E aqui eu tô falando do meu ponto de vista pessoal pra contar uma coisa que funciona pra todo mundo, mas eu entendi porque eu navego entre muitos lugares diferentes, pessoas diferentes, eh, ambientes diferentes. Eu consigo navegar por esses lugares diferentes e tenho aprendido cada vez mais a navegar e me ajustar de uma forma que não machuca quem eu sou. E isso me permite fazer conexões que algumas pessoas talvez não fariam. Porque elas passaram por lugares diferentes que vão fazer conexões diferentes das que eu faria. Então eu acho que a minha perspectiva muito única de ter vivido no mundo do trabalho, em RH, ter vivido nesse mundo de games por muito tempo, nesse mundo, geek, online, etcétera, por muito tempo, eu acho que essa visão ela cria uma perspectiva meio doida, porque eu comecei falando sobre, né, a gente falou hoje sobre capitalismo, sobre autorresponsabilização, diversidade, saúde mental, games, indústria de games e tudo mais. Então estamos falando de todos esses negócios, assim. Então isso me dá uma coisa legal, porque qual que é o aprendizado? Que eu acho que eu reforcei essa semana e consegui essa semana não, esse ano e consegui achar pra mim onde eu encaixo nisso, que é o seguinte, eh, tudo que a gente faz na vida ensina alguma coisa pra gente, tudo, não sem exceção. Tudo que a gente faz na vida ensina alguma coisa pra gente. Seja bom, seja ruim, vai sempre ensinar alguma coisa pra gente. Por isso que eu defendo muito habilidades transferíveis, por isso que eu defendo muito desenvolver as pessoas a partir de fortaleza. Porque quando a gente fica lá martelando, ai, precisa desenvolver isso, esse é um ponto de desenvolvimento, isso é o que não está bom, e esquece que tem um tanto de coisa boa que a gente também não tá botando tempo, esforço, energia e dinheiro, a gente vai acabar com essa pessoa. É esse lugar de quais são todas as coisas que você aprendeu, como é que o universo tem reagido a você. Quais são os lugares que você tem entrado com mais facilidade, quais são os lugares que você tem entrado com menos facilidade, e que tem te feito bem, que você sente bem no seu corpo quando você pensa nesse lugar, nessa situação, nessa coisa. Eu aprendi a observar meu corpo, eu aprendi a encontrar como eu sinto no meu corpo. E eu sinto diferente quando é alguma coisa que eu sei que eu não preciso fazer, ou quando é alguma coisa que eu não tô afim de fazer, mas que eu preciso fazer. São 2 sentimentos diferentes. Eu tô encontrando e refinando como eu sinto isso no meu corpo. Inclusive o podcast de hoje foi uma coisa que, assim, me veio com muita intensidade, que eu queria fazer, queria falar e queria dizer as coisas que eu vou dizer daqui pra frente. Outra coisa que eu aprendi é que a partir do momento que você perde o seu sobrenome corporativo, e eu vi tanta gente, não só eu, mas tanta gente no mercado, que foi, enfim, passando por layoff, saindo da organização, você perde o seu sobrenome corporativo, porque você ter um sobrenome corporativo, ou seja, eu sou o fulano que trabalha na empresa tal, você ganha muitos acessos a muitos lugares. Quando você perde esse sobrenome, as pessoas meio que, tipo, passam a te ignorar. Ou fazem um: "Ai, que legal". É uma coisa esquisita, assim. Parece, sabe aqueles filmes e aqueles desenhos onde a personagem era rica e perde tudo, e aí os amigos ricos não falam mais com ela? Esse é o sentimento. E aí você tá lá querendo fazer o seu, dando um puta de um esforço pra tentar fazer as coisas acontecerem, e é ali que você descobre, efetivamente, as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que estão ali torcendo por você, que estão curtindo seu trabalho, que acreditam em você. E a gente sempre começa assim, com as pessoas que acreditam na gente, que vão ajudar a entrar em lugares, e aí a partir dali, conforme a gente vai entrando em lugares e fazendo coisas e chegando em lugares novos, o que acontece? A gente vai ganhando mais notoriedade. E é aí que essa galera, toda essa galera que nem olhava pra nossa cara, que, ai, que coisa, né, menina? Volta a bater na porta e fala: ui, nossa, que saudade, quanto tempo. E é o jogo. E é assim que funciona, infelizmente. Inclusive nesse mundo de games também, porque eu tenho uma comunidade de games competitivo pra pessoas LGBTQIAPN+, só que a comunidade de pessoas que criam conteúdo em games. É ali que eu foco. Pra criar experiências muito legais pro mundo, pra mostrar que, gente, tem público, tem espaço, tem palco. Eu quero ser palco pra essa galera. Quero criar um puta de um ambiente pra ser um palco. Pra essa galera tá lá, ser mostrada, ganhar as ferramentas. Então, para que essas pessoas não precisem passar tanto pelo que eu passei, por exemplo, na minha vida. Que foi esse negócio de perder o sobrenome, e que eu já fiz com outros também, tá? Eu tô aqui falando de mim, eu também já fiz com os outros. Fiz um: "Ai, putz, nossa, vai vir me oferecer consultoria, cara, que inferno". Mas na verdade é isso, e aí quando você tá do outro lado, você fala: "Olha, realmente, olha só como eu poderia ter feito algo diferente pra essa pessoa, né, que eu ignorei na época". Então a gente aprende também a fazer algumas coisas. Então, mas faz parte, gente, isso daqui não é um sobre ninguém específico e tipo: "Nossa, a pessoa absurdo, não sei o quê", não tô expondo ninguém na internet, é mais como as coisas são. E aí, pra fechar os meus aprendizados, e a gente começar a falar de uma coisa que eu tô muito afim de falar, eu queria falar justamente: converse com o máximo de gente que você puder.
Principalmente se você tem uma ideia, se você tem uma ideia de negócio, alguma coisa que você tá pensando em fazer, conversa. Converse com gente, principalmente de confiança, pra você ouvir e contar o que você tá fazendo, contar o que você acredita, porque a gente nunca sabe quem vai ouvir a gente e vai ter uma dica e vai lembrar da gente lá no futuro e vai querer. A gente nunca sabe o impacto e a imagem que a gente deixa nas pessoas. A gente nunca sabe. E eu aprendi muito isso. Inclusive, esse grande aprendizado sobre autorresponsabilização foi depois de uma batelada de 27 conversas que eu fiz entre outubro, novembro e um pouquinho de dezembro, para de fato pensar e entender como é que o mercado vê essa iniciativa de segurança psicológica, como é que as pessoas reagem e tudo mais. E foi a partir dessas conversas que eu falei, cara, é isso, é autorresponsabilização. É autorresponsabilização das empresas. Elas falam que se importam, mas na hora que eu preciso fazer e me responsabilizar pelo negócio que eu tenho que fazer do meu lado, elas não fazem. Então, conversar com as pessoas me ajudou a entender e falar: ah, então eu preciso mudar a minha estratégia. Eu preciso mudar um pouco o jeito que eu converso, mudar um pouco o jeito que eu falo, mudar um pouco o foco das pessoas com as quais eu vou conversar sobre o tema. Eu espero que esses aprendizados que eu trouxe ajudem vocês. Qualquer coisa, seja lá o que for, enfim, que traga reflexões, vocês falem, putz, nossa, realmente, Renata, eu também aprendi tudo, arrasou, então foi ótimo. Pra gente fechar 2024, e aí como estamos ainda nessa vibe de retrospectiva, eu queria falar com vocês sobre quais são as coisas em 2024 que me deram ranço. Tudo bem que elas podem ter acontecido antes ou ter acontecido já faz um tempo, mas eu queria dizer que, assim, esse ano, adoraria que, assim, algumas delas não continuassem. Então vamos lá. Primeiro de tudo, uma coisa que me dá muito ranço é gente que faz conteúdo roubado. Deixa eu me explicar. Você já viu aqueles vídeos, seja LinkedIn, TikTok, Instagram, que tá rodando um vídeo que super viralizou e tem uma pessoa na frente do vídeo e ela tá usando geralmente um fundo, tipo o fundo cortado e tal, ou ela tá, aquela coisa do vídeo dividido, metade a pessoa, metade o vídeo original. E aí a pessoa tá falando, é uma fala de podcast, uma fala super intensa, um negócio que viralizou e a pessoa tá tipo... Gata, você vai fazer o quê com isso? Você tá adicionando o que nesta conversa? O que é isso? É um ser humano que viu que o vídeo viralizou e falou, vou adicionar alguma coisa e aí eu vou fazer o quê? Eu vou ali e vou ganhar um engajamento. Mas sabe qual que é o tiro no pé? É que esse engajamento não fica. Não fica porque o conteúdo não é seu, a pessoa não tá te conhecendo. Pode ser que se é só esse o seu conteúdo, aí tudo bem, aí é uma perspectiva. Que também acho meio, né? Algumas páginas de curadoria tendem a funcionar bem. Mas não é sustentável, gente. Volta e meia você vê a galera, tipo... Faz um comentário em cima. Adiciona uma perspectiva diferente, pelo menos, né? Me dá um... Nossa, eu fico assim, olha... Me dá um nervo... Olha, eu olho e falo, Jesus amado. Que preguiça. E geralmente esses posts têm o quê? 200 horrores de engajamento. Ai, eu quero morrer. Essa pessoa que criou esse conteúdo tá lá, né? A não ser que seja de alguém que, tipo, é escroto, ou alguém que já tem muito dinheiro, aí tudo bem. Aí, né, aí eu aceito. Aí, né, aí tudo ótimo, né? Mas se não é... Porra. Coleguinha ali esbagaçando, tentando fazer o espaço dele pra ganhar o dinheiro dele, e você vai lá e rouba o conteúdo? Falta de respeito, gente. Outra coisa, eu li aqui e já fiquei nervoso, já me deu até um ranço. Eu tenho visto uma coisa no LinkedIn, só no LinkedIn, não tenho visto em outras redes, que é a galera que tira foto com placa, que tá escrito uma coisa, e a pessoa tá tipo... E aí tem, sei lá, o cachorro do lado, tá na casa dela, e aí tem alguma coisa do tipo... E é a coisa mais banal do planeta, aquela coisa do tipo sonho. Tenha determinação, sonhe longe. Faça isso. Este é o ponto importante. Eu acho fofo, por exemplo, quando é aquele papelzinho que a galera escreve, mostra o papelzinho, eu acho fofo. Porque é um papelzinho, tem uma vibe diferente. Agora, quando é a pessoa, tipo... Gente, eu acho brega. Eu não sei por que eu acho brega. Eu acho cafona. Acho cafona. E se um dia eu fizer, vocês podem ir lá nos comentários e olhar na minha cara e falar assim... Renato, cafona. Ah lá, você tá fazendo negócio e reclamou. Pode falar. Eu estou autorizando aqui... Em dezembro de 2024, porque eu estou gravando isso em dezembro de 2024, que dia é hoje? 14 de dezembro de 2024, um sábado,
pode ir lá e falar assim, Renato, o que que é isso, se eu fizer isso, tá? Pode ir lá. Eu acho brega, eu acho, porque, por um lado, eu acho que essas frases curtas, elas têm muito poder, porque elas resumem sentimentos, né? Mas por outro lado, a gente tem que tomar cuidado com essas mensagens quando elas tocam em temas que são muito profundos. Ou que são coisas que se a gente só joga assim irresponsavelmente, a gente não tá ajudando, às vezes a gente tá complicando, ou piorando, ou frustrando alguém. E aí eu sempre vou fazer marcadores sociais nessa história, porque, ai, sonhe alto, vá longe, com determinação você chega lá. Porra, chega uma hora que cansa, né, de ter determinação quando você abre a porta e você não tem saneamento básico. Chega uma hora que cansa, né, quando você tem determinação e você tá trabalhando em 2 trabalhos pra conseguir sustentar o mínimo da sua vida, e você tá infeliz no trabalho e você não consegue sair, porque se você sai não tem o que sabe? Então é difícil, né, então eu acho que tem coisas com parcimônia. Eu sei que pra algumas pessoas funciona, pra algumas pessoas é ótimo, mas eu acho cafona. Outra coisa que eu quero morrer é conteúdo batido e reciclado. O que que eu quero dizer com isso, gente? E aí isso talvez seja um dos meus aprendizados reforçados esse ano, que é o seguinte: a gente precisa repetir o óbvio, eu sei. Eu sei que a gente precisa repetir o óbvio várias vezes e precisa falar esse negócio eu sei. Mas uma coisa que eu quero morrer é quando eu vejo lá, sei lá, um post com horrores de engajamento, e aí tá a pessoa assim, e é geralmente, sei lá, um podcast, é uma coisa mais assim, né. Porque a liderança é muito importante, e aí geralmente a pessoa tá virada assim, né, porque tem outro ser humano ali e tal. Porque é muito importante que a liderança dê feedbacks para o seu time. Porque se a liderança não der feedbacks para o time vai ficar insatisfeito. Eu não sei se você sabe, mas a maior taxa, ou o principal motivo pelo qual as pessoas saem de uma organização é por causa da liderança direta dessa pessoa. Então o líder tem que cuidar do time. Aí vai lá, o RH pega esse negócio e fala: gente, nossa, com certeza. Vai pessoas falam: nossa, com certeza. Aí outras pessoas falam: ai, porque o meu líder não sei o quê. E começa aquele bafafá, engajamento, né, economia da atenção. E aí, né, que se explode o conteúdo que eu tô passando, o importante é o ter cliques, né? Ai, que delícia, jogos das mídias sociais que todo mundo faz, eu inclusive. Mas eu não tenho um problema com a existência desse conteúdo, porque sempre vai ter alguém que não sabe que o principal motivo, em geral, do porquê as pessoas saem de uma empresa é por causa da liderança direta. Sempre tem alguém que pode aprender esse dado. Mas o problema é quando é esse negócio o tempo todo. A repetição desse negócio o tempo todo, sem muito contexto, a coisa meio solta. Por quê? Porque eu acho que é muito importante o indivíduo entender de onde vem e o que esse negócio significa, porque às vezes essa liderança não ela tá tão ferrada quanto, se não mais, que esse time. E não tem apoio nenhum. E não tem nada. E foi colocada naquela posição, nem devia estar lá. Nem tá feliz fazendo aquele negócio. Então tem várias questões de contexto que a gente vai reforçando frases e reforçando papéis sociais que se tornam, então, papéis sociais. E que todo mundo que tem uma posição parecida com aquela começa a ser visto de um jeito ruim. Hoje em dia, ser líder de pessoas deve ser um inferno, gente. Porque, por um lado, eu acho ótimo que a gente tem que falar sim, a gente tem que expor quando a liderança é ruim. Tem que falar mesmo, porque tem que falar, tem que falar. Mas, por outro lado, a gente criou um nível de expectativa sobre as lideranças que é insano. Pessoas não vão conseguir realisticamente, faz sentido essa palavra? Não sei. Atender. Não vão conseguir. Não vão conseguir, galera. Porque é muita coisa. É muita coisa. Tá na dúvida? Faz o seguinte, bota numa lista, assim, tudo que você espera de uma liderança. Tudo, escreve tudo. Escreve. Vai lá, bota lá, feedback, one-on-one, escreve tudo. Terminou? Perfeito. Agora pega tudo isso e tenta fazer caber em uma semana. Se não dá pra caber em uma semana, pessoal, concorda comigo que é coisa demais? Quando você olha? Porque às vezes a gente cria esse fantasma que a gente aponta, porque quando um sistema ele é muito quebrado e muito doloroso, a gente tende a buscar um culpado. Porque é muito mais apaziguador encontrar um culpado, um inimigo em comum, do que entender que o sistema em si, a estrutura tá esbagaçada. Porque eu pelo menos consigo apontar o dedo e dizer: é você. E eu tenho a sensação de que se eu me livro, ou se eu saio desse ambiente com esta pessoa, eu me livrei do problema. Mas o problema tá além de vocês dois. Vocês dois são vítimas do problema. Que é
essa coisa mais estrutural. Por isso que eu tenho esse problema com conteúdo batido e reciclado, porque chega uma hora que a gente precisa andar pra frente, né? Chega uma hora que a gente precisa evoluir. 2024 tem algumas coisas, né? Eu até postei recentemente, assim, falando que eu não tava entendendo por que um artigo que eu escrevi sobre direitos humanos e a importância das empresas terem direitos humanos na sua estratégia de trabalho. Sabe assim? É tipo, nossa, que artigo interessante. Gente, não é uma questão de artigo interessante, é questão de sobrevivência, né, da firma. Então, eu acho que a gente acaba precarizando muito as informações que as pessoas recebem. E aí as pessoas saem tomando decisões sem buscar mais informação pra entender o que efetivamente é aquilo. E eu sou culpado disso também, tá? Eu falo isso que eu também faço. E eu tenho tentado me policiar pra tentar entender quando uma informação me chama atenção, pra tentar pesquisar e encontrar, falar de onde vem esse negócio que foi jogado aqui. Muito se fala sobre inteligência artificial, ChatGPT, Gemini e tudo mais. Por um lado, ferramenta super útil. Por outro lado, ainda é uma inteligência artificial em desenvolvimento, galera. Não é porque o negócio te dá uma resposta que, uau, resolveu tudo. Não, aquilo vai sempre ser um primeiro passo. Pelo menos no estado que a gente tá com a tecnologia, aquilo sempre vai ser um primeiro passo pra você. Vai ser sempre um primeiro momento. Né? Uma coisa que inicia, uma coisa que te ajuda, que te dá algumas coisas básicas. E o nosso papel como indivíduo é aprender a falar com essa plataforma, com esse chat, né? E aí pensando nessas questões de linguagem, né? Nessas inteligências artificiais de linguagem generativa. Por que eu tô falando isso? Porque o que a gente vê, pessoal? Eu tô cansado de ver post em LinkedIn e outros lugares que claramente foi feito no ChatGPT e teve zero revisão. E geralmente esses posts pegam um pouco de tração porque voltar no ponto anterior, fica repetindo o que as pessoas falam. Por quê? E aí tem um outro aspecto social sobre esse repetir o que as pessoas falam, porque ele é mais confortável. É menos desestabilizador, é menos transgressor. E num mundo que tá tão confuso e cheio de bafafá, eu até entendo. Que dá até um pouco de não, com certeza, fica nessa superfície, nessa coisa mais superficial. Porque se eu aprofundar, eu vou começar, sabe assim, quando eu tô com medo de ir no médico, eu não quero descobrir doença, né? Eu começo a descobrir, cavar e vou entender que o negócio é desesperador. Todo mundo que começa a se aprofundar em diversidade, sempre tem aquele momento que olha e fala assim, meu pai, o mundo é horrível. Sabe? E não é que o mundo é horrível, o mundo sempre foi assim, não é que ele é mais horrível agora. A diferença é que agora a gente tem acesso à informação. Mas você começa a perceber o que tá por trás das cortinas. E, putz, isso é complexo, né? É doloroso, é difícil lidar com a verdade. Então, eu entendo porque as pessoas acabam se relacionando melhor com esses conteúdos. Mas, se você vai usar um chat GPT para criar seu conteúdo, usa que eu também uso. Mas dá uma revisada, bota seu tom de voz, né? Marca pessoal, seu tom de voz, como você fala, como você se apresenta, que mensagem você quer passar. Não é só né, botei ali X. E se o ChatGPT escrever um negócio lindo, maravilhoso, assim, putz, perfeito, você aprendeu a conversar com essa linguagem generativa pra ela te dar esse negócio. E dizer, olha, é isso que você pediu. Poxa, tá ali, porque você soube conversar, né? Agora, outra coisa que eu quero morrer também, que me dá ranço, é essa coisa do tipo, não... Siga estes 3 passos para você com certeza fazer isso. Porque isso é a resposta ideal. Este é o melhor jeito de... Gente, se nem remédio para dor de cabeça funciona para todo mundo, não tem um melhor jeito. Tem jeitos que tem mais probabilidade de dar certo porque deu certo na maioria dos lugares. Porque construtos acadêmicos que são feitos a partir de uma metodologia para dizer que funciona nesse tanto, provavelmente vai funcionar no resto. Num grupo maior de pessoas, perfeito. Mas cuidado, eu quero morrer com essas coisas que tentam vender a solução mágica. Qualquer ser humano que vira pra você e fala, esse é o jeito que vai funcionar para todo mundo, foge. Foge que tá errado. Acredito no que eu tô dizendo. A melhor pessoa pra trazer uma solução pra você, ela vai ocupar mais o seu tempo. E é aí onde as pessoas acabam se perdendo. Porque ela vai ocupar seu tempo, porque ela precisa saber o que tá acontecendo. Ela precisa fazer umas perguntas pra saber o que tá acontecendo ali, pra encontrar o problema, pra dizer, olha, sua solução é essa. O que você precisa é isso que vai resolver esse problema que você tá me trazendo. E às vezes o problema que você tá trazendo pra pedir essa ajuda é um sintoma, e não é o problema raiz, é um negócio que o problema raiz causa. Então, esse exercício de tentar entender de onde vem é a coisa mais importante, só que demanda tempo, e a gente não tem tempo, né? Nesse mundo tão acelerado, onde a gente consegue tudo muito rápido, né? Então, me dá essa resposta aí, me dá esse jeito que funciona aí que eu vou fazer, e vou testar, e vamos embora. Gente, não
Até pra testar. Você tem que saber por que você quer testar e o que você quer com isso. Né? Então, cuidado, pelo amor de Deus, cuidado. E pra fechar, talvez esse ponto seja um pouco mais controverso, mas eu queria falar mesmo assim. Me irrita um pouco esses conteúdos que falam: "A gente precisa fazer isso. A gente precisa trabalhar com este tópico. Este tópico é um tópico importante. Isto é não sei o quê, não sei o quê". E aí a gente traz números e fala e fala, né, do possível impacto financeiro e tudo mais, mas a gente precisa ensinar as pessoas, gente, a reconhecer, primeiro, quando está acontecendo, o que é esse futuro, quando essa coisa que a gente precisa fazer está acontecendo, exemplos práticos, né? E o segundo ponto que a gente precisa ajudar os seres humanos a fazer é também reconhecer quando não está acontecendo. Quais são os sinais de que esse negócio não está acontecendo? Porque, principalmente nos temas de saúde mental no trabalho, a gente fala tanta conversa sobre este é o ideal, é isto que precisa ser. As empresas precisam cuidar das pessoas. As empresas precisam fazer este trabalho, porque se não fizerem este trabalho, olha só, essa porcentagem aqui que eu achei em um estudo ali, que estudou 30 pessoas num canto ali, e que me traz um dado para eu dizer para você 20% das pessoas, de fato, vão conseguir ter sucesso, sei lá. A gente precisa ajudar as pessoas também, galera, a entender como eu identifico se tem um problema, como que eu sei se tem um problema, como que eu sei quando eu cheguei lá. Porque se a gente não explica para as pessoas o que significa, como é uma organização na prática, quando eu cheguei nesse lugar ideal, seja de diversidade, seja de todos esses temas que a gente tenta empurrar, principalmente para o pessoal que precisa sentir, ver, que precisa pegar na mão, né, as coisas, é mais dos 5 sentidos, vai ser muito difícil para essas pessoas conseguirem concatenar a informação. E aí a gente fica fazendo essas falas muito bonitas que todo mundo fala com certeza, nossa, que lindo, amei. Que de fato pode tocar alguém, pode fazer alguém falar, nossa, realmente eu preciso pensar sobre isso. Tem seu poder, mas se for só isso, só desse jeito, o tema nunca vai pra frente. Nunca vai pra frente. Nunca. Nunca, pelo amor de Deus. Então esse é um ponto que eu queria reforçar. Ele é meio controverso porque tem seu valor, mas se for só isso, não dá. Porque a gente ainda tá falando da pirâmide de Maslow em 2024, né, pessoal? E sabe por que a gente tá falando da pirâmide de Maslow? Porque a gente ainda não tá garantindo o básico. O básico não tá garantido. Se eu não tenho a base das prioridades de necessidade do ser humano garantido, como é que eu quero que as pessoas venham engajadas, felizes, e eu tenha muita mão de obra nesse mundo pronta pra trabalhar na minha empresa, que é meia boca, que é medíocre, como a maioria das empresas é. Você tem uma ideia maravilhosa, você pode ter um ambiente super interessante, mas você ainda é uma empresa medíocre. Ponto, acabou. Porque você também tá crescendo, você também tá tomando na cabeça, você também é um ser humano em aprendizado, né? É importante a gente sentir que tá fazendo um negócio, que eu tô criando uma ideia legal. É importante eu ter orgulho do que eu tô criando, porque isso é super importante pra sobrevivência da criatura que é empreendedor, porque senão a gente enlouquece, senão a gente para. E a gente não tem que parar, porque infelizmente o negócio, felizmente ou infelizmente, esse negócio é pauleira. Mas eu também preciso ter um pouco mais de sobriedade nesse negócio. Então essas são as coisas que eu tenho preguiça, galera, de 2024, que me dá um pouquinho, assim, de ranço, tá, meninas, tudo bom. Claro que eu posso pensar numa lista de 38, que eu adoro dar uma reclamada, adoro, acho catártico, dar uma reclamada é bom, né, que é catártico, assim, bota pra fora. Tô me sentindo ótimo, inclusive, leve, agora depois que eu falei esse monte de coisa. E aí eu queria falar pra vocês aqui do futuro, né, vamos prever o futuro. E aí, eu queria dizer o que eu prevejo, previsões Pedagogia do Caos para 2025. Fiz 5. Primeiro de tudo, eu acho que não é novidade pra ninguém, acho que eu nem precisaria dizer: "Ah, é uma previsão". Eu vejo a gente ainda investindo horrores em inteligência artificial, porque, né, é o futuro, já faz parte, já é o presente, tá. Tem muito a se ganhar, e de fato tem a se ganhar com a inteligência artificial, galera. Mas, o meu ponto é, esse investimento vai acontecer? Vai, em detrimento de outras indústrias ou outros serviços ou outros tipos de trabalho que vão dar uma precarizada ou vão sofrer, porque todo o dinheiro tá em inteligência artificial. O que acontece quando todo o dinheiro tá em inteligência artificial, pessoal? Todo mundo começa a ir pra inteligência artificial, pra quê? Também como formato de sobrevivência. E aí, o que acontece? Começa a enfiar um monte de inteligência artificial só pra dizer que tá fazendo, e aí não tem um negócio que... E aí fica umas coisas tudo esbagaçadas, fica esse auê, e continua esse sentimento que boa parte da população tem de desconfiar da inteligência artificial.
por causa de todas as cagadas que tem. Porque, o que a gente comunica sobre inteligência artificial, infelizmente, não é uma coisa assim: "Pessoal, esse é um negócio em desenvolvimento", né. A gente tá desenvolvendo, assim como o ser humano desenvolve, a inteligência artificial também. Então a inteligência artificial vai fazer as cagadas, vai inventar as respostas e a gente vai e aí beleza, aconteceu, aí eu preciso falar: "Não, espera lá, isso tá errado, deixa eu fazer de novo, deixa eu encontrar outra forma, deixa eu, né, informar de novo o negócio". Mas, a gente vende como esse sonho, essa coisa incrível, o futuro, uau, e incrível, nã-nã-nã. E aí a gente infelizmente cria essa: "João, então tá bom, então você tá me vendendo esse negócio, vambora. Esse negócio vai resolver a minha vida". Por quê? Porque é aquela coisa de vendas, né. "Não, porque a nossa inteligência artificial vai dizer exatamente qual o melhor plano pra você". Será que vai mesmo? Ou será que vai ser aquele babado que foi na Amazon, que você ia na loja da Amazon, o Amazon Fresh, pra quem não conhece, tem aqui no Reino Unido. Que é uma loja basicamente física como fala? Meu pai, é um supermercado pequenininho que você vai e aí você pega, aí você não precisa pagar, você não precisa conversar com ninguém, você paga e você passa lá, pega os produtos e aí a inteligência artificial sabe quando você pega o produto, quando você coloca o produto, etc. E aí quando eles lançaram o produto, a inteligência artificial na real era um bando de gente que eles contrataram num call center, acho que call center, não sei, mas era numa empresa na Índia que ficava assistindo o negócio e que colocava e tirava as coisas no seu na sua cesta, na sua conta da Amazon. Então, pra não ser isso, né. Porque senão vira gente, senão vira piada. Principalmente porque tem muita inteligência artificial que tá, precarizando o mercado de design, né, mercado de design, mercado de edição de vídeo e tudo mais. Uma coisa é as ferramentas que as pessoas que são criativas estão usando pra melhorar o seu trabalho e conseguir fazer umas coisas legais, mas, por outro lado, não deve substituir essa carreira, porque também é uma forma de arte, né. E a arte é muito subjetiva, e inteligência artificial não tem subjetividade, tá. Não tem. Parece que pode ter, porque, né, não tem. A gente que tem. Então essa é uma previsão que eu tenho. A segunda previsão que eu tenho é que saúde mental vai continuar piorando. A OMS já vem acompanhando esse tema, principalmente quando o tema pegou uma atração na pandemia, ali 2020, o que que aconteceu? Dado todos os dados que foram vistos ali 2020, 21, 22, a OMS prevê que a próxima pandemia que a gente vai viver é uma pandemia relacionada à saúde mental. Tem estudos também recentemente que começaram a falar que a próxima pandemia que a gente vai viver é em relação à influenza. Acho que é, não lembro, mas é um tipo de gripe. O ponto é, tá, a pandemia piorou a situação de saúde mental em todos os lugares do mundo, de todas as formas. O Brasil pulou para primeiro lugar em casos de ansiedade no mundo, tá? No mundo. Então, saúde mental está indo de mal a pior. E aí quando eu vejo todos esses investimentos sendo feitos em inteligência artificial, não sei quantas dessas inteligências artificiais de fato estão sendo trabalhadas para melhorar as tecnologias de cuidado de saúde mental, que hoje não são tão avançadas quanto outras tecnologias médicas, por exemplo, ou eficazes, se a gente pensar na eficácia do você toma um remédio e curou um negócio, né? O que eu vejo é que o negócio vai dar uma piorada. Eu acho que essa lei que entra em vigor no Brasil vai dar uma chacoalhada no país, vai dar um desespero, porque aí vai começar a chegar perto da data, as empresas que precisam falar do assunto vão começar, meu Deus! Graças a Deus que eu desenvolvi um negócio, né, pra isso. Então, empresas, se vocês quiserem, precisarem de ajuda pra se preparar, me chama, tá? Eu já fiz isso várias vezes, é rápido. Tem coisa simples, tá, pessoal? Um negocinho assim simples, a gente começa no simples, pessoal. É isso, é no simples. Não tô aqui pra vender, tô aqui pra contar pra vocês o que eu prevejo pra esse mundo. Que conecta nessa dificuldade de autorresponsabilização, né? A terceira previsão que eu tenho é que desenvolvimento de liderança nunca vai sair das previsões. Todos os relatórios que eu vejo de previsão, de RH, de gestão de pessoas e tudo mais, eles falam sobre desenvolvimento de liderança. E já tá assim há anos. Por quê? Primeiro porque a perspectiva sobre liderança vai mudando no decorrer dos anos. E segundo, porque a gente tem como eu falei antes, né, em outro momento, a gente tem uma expectativa insana sobre as pessoas que são líderes, gente, insana. Então, a gente nunca vai parar de desenvolver liderança, porque sempre vai ter gente nova desenvolvendo liderança, isso nunca vai deixar de ser uma preocupação, porque a gente erra antes da pessoa ser líder, a gente não sabe identificar quem talvez tenha boas questões de liderança, a gente é mais ansioso
de querer botar alguém numa posição só pra dizer que tem alguém numa posição de liderança, mas na verdade a gente causa mais dano do que solução, porque essa pessoa não é uma boa liderança. Então a gente erra ali também, a gente muda esse papel dessa liderança, a gente evolui, as expectativas vão mudando, vão evoluindo. Além disso, para fechar, a gente, como eu falei antes, tem um nível de expectativa muito grande e muitas vezes sem apoio. Essa liderança não tem apoio. Né, aquele clipe que viralizou falando, o jovem não quer liderar, né? Tá todo mundo doente, tá todo mundo esbagaçado. Realmente. Como é que esse jovem que cresceu no mundo vendo todo mundo adoecendo, né, entregando a vida, o sangue no trabalho pra ganhar as migalhas, a grande maioria das pessoas, como é que vai querer se entregar pro trabalho? Então, o desenvolvimento de liderança vai ser sempre um problema. Enquanto a gente não mudar a base do que é esperado de liderança de verdade, o que a gente quer com isso, e investir de forma efetiva em desenvolvimento de liderança, porque só fazer meia dúzia de treinamento 3 vezes no ano não resolve, tá? Não é só isso, não bota numa sala de treinamento, paga horrores, faz uma puta experiência e não adianta. Tem que ter disciplina da pessoa que participou, tem vários fatores. Né, eu tenho uma crítica muito dura contra os treinamentos mais tradicionais de liderança, porque eu acho que eles são absolutamente inefetivos. Alguns deles vão ensinar, vão trazer algumas reflexões, algumas pessoas vão falar, nossa, eu não tinha pensado nisso, mas para o que a gente precisa atingir, altamente inefetivos. Minha previsão, quarta previsão, é que eu acho que quanto mais a gente vê polarização, dores, ódio, violências nesse mundo, quanto mais a gente tem acesso, quanto mais a gente vê, enfim, pessoas tomando posições de poder que infelizmente têm uma visão mais destrutiva, na minha visão do mundo, a gente vai encontrar muita força em comunidade. Estar com os nossos, estar com pessoas que a gente gosta, eu acho que vai acabar se tornando cada vez mais forte, mais poderoso e mais intenso e mais quase que estruturado, quase que institucionalizado de alguma forma. Do tipo, a gente precisa estar com os nossos para poder sobreviver a esses altos e baixos e entender que estar com outras pessoas faz muito bem, inclusive para nossa saúde mental. Esse ano vai ser um ano onde a gente vai aprofundar muito mais a necessidade da gente estar com os nossos para se fortalecer para lidar com esse mundo. E por último, eu prevejo muito karma em 2025. Famoso, você jogou pro universo, o universo tá te devolvendo? Agora, eu prevejo karma, galera. E aí não acho estranho se o movimento que tá acontecendo no final desse ano, tipo, questões governamentais sendo um fuzuê, o presidente da... Primeiro-ministro ou presidente? Acho que é primeiro-ministro da Coreia do Sul foi, né, passou por impeachment. Várias coisas acontecendo no mundo. Aquele CEO levou um tiro de uma pessoa e tal. E as pessoas estão comemorando que esse CEO faleceu. E só para abrir um parênteses aqui sobre esse CEO, para não deixar o assunto solto, basicamente é o seguinte: esse CEO é o CEO de uma empresa de seguro de saúde nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem sistema de saúde pública que nem o Brasil tem. E qualquer coisinha que você passa nos médicos, enfim, no hospital nos Estados Unidos, você paga uma nota. É literalmente absurdo, não tô exagerando. Sabe assim, uma visitinha $10 mil, né, precisou ficar 30 mil, 50 mil, é insano. E aí o que acontece? Você tem um seguro-saúde, e aí o que acontece no seguro-saúde? O processo do seguro-saúde dos americanos, em média, é você primeiro declinar para depois aprovar quando você pede que o seguro-saúde pague pelo exame. Então primeiro diz não para depois dizer sim. Só que muita gente não sabe ou não tem um conhecimento de como é que eu passo por esse negócio, por eu pulo essa barreira. Então, muita gente acaba morrendo sistematicamente porque não tem dinheiro pra pagar. E o que o hospital faz? Bota pra fora. Não tem dinheiro? Chuta pra fora do hospital. Você não vai pagar, beijo, tchau, obrigado. E, não, vamos lá, fica em débito horrores porque quebrou uma perna, né? Então, e aí as pessoas, então, comemoraram porque aparentemente a pessoa que faleceu, que foi assassinado, ele era o CEO de uma das empresas que mais fazia isso, que mais ganhava dinheiro com isso, porque basicamente a história é, então, eu estou priorizando ganhar dinheiro do que garantir que as pessoas estão sendo cuidadas e não estão entrando em débitos milionários porque, sei lá, ela teve um acidente de carro que estava fora do controle dela. Então, por isso que as pessoas estão comemorando, né? Porque a gente chegou num ponto onde, naturalmente, as pessoas começam a se revoltar com quem toma essas decisões. E eu não tô aqui dizendo, matem CEOs, pelo amor de Deus. Tô dizendo que qualquer pessoa que fala assim, nossa, que inesperado, é porque não estuda. É porque não tá ligado nas coisas. E aí, galerinha do meu coração, pra fechar esse nosso episódio de hoje,
E pra fechar o ano de 2024, que foi uma aventura na minha vida, meu pai amado, como esse ano foi um auê, altos e baixos. Mas foi um ano de muito aprendizado, foi um ano muito positivo, foi um ano maravilhoso, foi um ano cheio de coisa boa também, cheio de desafios. E eu queria reforçar um negócio aqui. Independentemente do caminho que a gente segue, ou decide seguir, ou acaba tendo que seguir, seja lá por qual for a razão, ele vai ser difícil. A gente vai ter um monte de gente falando não. A gente vai ter um monte de gente discordando. A gente vai ter um monte de gente olhando pra você e falando nossa. Assim como você vai ter muita gente também do seu lado te apoiando e curtindo que você tá fazendo isso. Tenho certeza que tem gente que vê meus conteúdos e fala: "Nossa senhora, putz", assim como eu tenho gente, cara, com meu conteúdo que torce por mim, que manda mensagem pra mim, como eu recebo mensagem de pessoas que eu gosto demais, falando: "Putz, torço muito pro seu sucesso, você é muito sucesso", e tudo mais. Então, as 2 coisas vão ser sempre verdadeiras. O que é importante a gente lembrar é que você é uma pessoa válida, tá, não tem nada errado com você. Não tem nada errado em ser da cor que você é. Da raça que você é, da etnia que você é, da sexualidade, identidade de gênero, o tamanho do seu, não tem nada de cabelo, não tem nada de errado em ser quem você é. "Poxa, Renato, mas eu não gosto". Você tem condições de fazer uma mudança agora? Se você tem, mude. Experimente com o seu corpo, ele é seu. Ele é seu. Experimenta com o seu corpo. Vê, aprende, vê o que que você gosta. Vê se é por aí mesmo, vê se faz sentido. Quantas pessoas que eu já conheci na minha vida que emagreceram e depois que emagreceram falaram: "Gente, não tem nada a ver comigo isso, não me sinto bem". E aí encontrou um meio do caminho ali que fez sentido pra pessoa. Então o importante é que a gente vai ter muita gente na nossa vida que vai falar muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Mas 2 pontos. Se eles estão pagando suas contas, aí talvez eu daria um pouquinho de atenção pra algumas coisas. Se não estão pagando suas contas, minha filha, deixa pra trás. Veja o que essa pessoa te falou e vê se serve pra alguma coisa. E ouça seu coração e seu corpo. O que que seu corpo fala pra você? Que você quer ser, que você quer ir. Porque é ali onde a gente, essa vozinha, sabe, essa voz que parece que fala com a gente, né, que algumas pessoas chamam de intuição, outras pessoas dão outros nomes espirituais pra isso. É quase que uma certeza da nossa alma do caminho que a gente quer seguir, deveria seguir e poderia seguir, e que vai ser legal pra nós, né. Então, sem esquecer que o que você escolheu fazer, o caminho que você tá, o que você faz, o emprego que você tem, a ideia que você tá indo atrás, enfim, onde você decidiu investir seu tempo, dinheiro, isso não te faz menos válido do que as outras pessoas. Isso não te faz pior do que as outras pessoas. Isso só te faz você. E as pessoas que vão te entender e que vão se conectar com você no seu mais natural, elas vão se atrair por você. Porque você no seu mais natural, e você também nesse caminho de evolução pra chegar onde você quer, vai atrair as pessoas que curtem essa pessoa. Então, se pessoas vão ficar pra trás, deixa aí. Se vou perder uma situação, deixa embora. Vai doer, vai ser inferno, mas deixa embora. Porque se tem uma coisa que eu aprendi recentemente, é que a gente tem que se quase, eh, insano quando a gente fala sobre como eu faço os outros se sentirem. Ou seja, qual que é o meu papel nesse mundo e meu lugar nesse mundo, e como eu impacto os outros, e como eu quero que as pessoas saiam de conversas comigo, né. E como que eu vou me privar, não privar, me proteger de situações quando talvez eu não esteja numa boa, eu não tô afim, não quero falar, seja lá o que for. Mas fecho aqui e agradeço pelo ano de 2024, pelos primeiros 8 episódios que eu soltei aqui. Espero que quem tá me ouvindo aqui curta o podcast, que te traga coisas interessantes, que 2025 venha com coisas maravilhosas pra você, e que você encontre seu caminho, ou que você siga seu caminho, ou que você atinja esse objetivo, ou que você consiga sustentar esse lugar maravilhoso que você tá, ou que você saia de um lugar ruim.
E se você gostou, não poderia deixar de terminar. Por gentileza, mande para todo mundo, mande para outras pessoas. Eh, Comenta, curte, compartilha. E se você não gostou, guarda pra você ou na real comenta, curte, compartilha, xinga, porque gera engajamento, né, aí, na economia da atenção, a gente tem que ter esse momento. Tá bom? Então, um feliz fim de 2024, um bom início de 2025 e o Pedagogia do Caos volta na metade de janeiro. E é isso, um bom final de ano. E agora eu vou parar de falar, porque senão eu vou começar a repetir de novo. Tchau.